o motivo de você não precisar ser especialista no diagnóstico do seu aluno. Vamos lá? Primeira coisa, gente. Primeiro problema, o que acontece, tá? Eu tô falando aqui de achar que a nossa formação não é suficiente. O que é isso? O que é achar que a formação não é suficiente? É o seguinte, Leandro, eu fiz licenciatura em matemática. Então você falando para mim. Fiz licenciatura em matemática, eu sei ensinar matemática, eu conheço tudo sobre matemática, perguntar qualquer coisa de matemática eu te respondo. Eu crio avaliações de matemática, eu crio atividades de matemática. Eu ensino meus alunos de matemática há tantos anos e eles têm aprendido. A maioria dos alunos tem excelentes notas, não tem dificuldades na minha disciplina. E tá tudo bem, minha vida tá maravilhosa, sim, muito bem, obrigado. Só que aí, de repente, chegou um aluno da minha sala e ele tem um diagnóstico de síndrome de Down, deficiência intelectual, autismo. E eu não tenho nenhuma formação nesse diagnóstico, Leandro. Minha formação é em matemática. Eu sei matemática, eu não sei autismo. Eu não sei síndrome de Down. Eu não entendo nada sobre síndrome de Down. E esse argumento ele é baseado na premissa de que a formação não é suficiente. Entende? Que a formação não é suficiente e não tem nenhuma especialização nessa formação na deficiência do aluno que está ali dentro. Você não precisa ser necessariamente um especialista nesse diagnóstico. Esse é o tema. Faz sentido para você? Esse tema? Chamou atenção? Você já ouviu um discurso parecido com esse? Ou você é o autor de um discurso parecido com esse? Chega o aluno na sua sala, ele tem síndrome do X frágil. Eu não sei nada sobre síndrome do X frágil, Leandro. Nada, 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 nada. E agora? Por onde que eu começo? O que eu vou ter que fazer? A minha formação não é suficiente. Eu não vou conseguir ensinar esse aluno. Eu preciso de outra pessoa para ensinar esse aluno, né? E aí a gente faz o quê? A gente paralisa. Paralisa. Por quê? Porque a gente olha para a nossa bagagem acadêmica, bagagem profissional, bagagem de experiência e não tem nessa bagagem nada que indique uma possibilidade de sucesso para trabalhar com um aluno com um diagnóstico específico. E aí, alguns travam, alguns falam que não tem jeito, né? Não tem como eu trabalhar com ele, eu não sei nada sobre a deficiência desse aluno. Né? As pessoas acham que a formação não é suficiente. É sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Né? E não é sobre parar de estudar, por exemplo. Né? Não é sobre, Leandro, eu não preciso... Você está falando que eu não preciso ser um especialista, né? Eu não preciso ser um especialista no diagnóstico do aluno, então é para mim não parar de estudar, não preciso mais estudar nada, né? Não é sobre isso. Né? Formação continuada faz parte da vida de um bom profissional, independente da área que ele atue. Todos os profissionais, os bons profissionais, os excelentes profissionais, eles têm um tempo aí, durante o ano, pelo menos, para desenvolver, para trabalhar a formação continuada dentro da área dele. Né? Então, isso é básico. Você precisa ter formação continuada. Né? Todo mundo precisa de formação continuada, porque o mundo não parou da última vez que você estudou até hoje. O mundo continua girando. Então, tem muita novidade, tem muita coisa que saiu e a gente precisa se manter atualizado, ok? Formação continuada, ok. Quando eu falo que você não precisa ser especialista, não estou falando você parar de estudar para sempre. Não é isso. Não é isso, ok? Bom, sobre o que é então? Sobre o que é. Para te explicar o que é, sobre o que é isso que eu estou falando, eu preciso eu vou usar fazer uma analogia, tá, do diagnóstico com um livro. Tem um livro aqui, tá? Não tem nenhum livro aqui perto de mim. Eu tenho que levantar, eu tô com preguiça de levantar, não vou levantar. Como assim um livro? Para você que está chegando agora, deixa seu like aí no vídeo, tá? Deixa seu like no vídeo que se a gente bater a meta de 500 likes, a live vai ficar liberada para todo mundo. Vamos lá. Para a gente entender essa questão de não precisar ser um especialista no diagnóstico, a gente tem que imaginar que o nosso aluno é como um livro. Imagina que o seu aluno é como um livro. Tá? Imagina um livro. O seu livro tem a capa e na capa do livro, quem já me conhece já ouviu essa história, né? Mas para quem está chegando agora, tem muita gente nova aí. Então eu vou contar. E aí tem o livro, tem o título na capa do livro, ok? E você lê o título na capa do livro e você tem uma ideia do que pode acontecer dentro daquele livro. Você supõe alguma coisa. Supõe alguma coisa baseado na sua experiência de vida, baseado no seu vocabulário, baseado no que você acredita de que se trata aquele assunto, baseado na prateleira que você encontrou aquele livro, dependendo da prateleira onde você encontrou,
uma palavra pode indicar uma coisa, dependendo da prateleira, da outra prateleira que você pegou, outra palavra. A mesma palavra pode indicar uma outra coisa, por causa do contexto, né? A prateleira é o contexto, né? Então, você não consegue saber o que tem no livro só pela capa, só pelo título que está na capa, ok? Tem como saber? Não tem. Não tem como saber. Cada um vai supor alguma coisa. A mesma palavra, se você perguntar para uma pessoa, esse livro é sobre o quê? Aí você pergunta para outra pessoa, é sobre o que você acha que é? Vão ter respostas diferentes. Por quê? Porque a experiência de vida, de mundo, dessas pessoas são diferentes e eles vão interpretar de maneira diferente. E o que isso tem a ver com o nosso tempo? Se o nosso aluno é como um livro, tá? Nessa analogia aqui, então o título desse aluno é o diagnóstico. Por quê? Porque esse aluno da educação inclusiva, infelizmente, na nossa sociedade hoje, ele é rotulado pelo diagnóstico. Isso fica evidente para todo mundo. São pouquíssimas as pessoas que não veem um diagnóstico logo de cara, veem a pessoa. Mas enfim, ele é rotulado pelo diagnóstico. É o aluno autista. Não é o João, é o aluno autista. É o aluno da educação inclusiva, né? E isso é um rótulo. O aluno com síndrome de Down. E está lá escrito no livro, ó, síndrome de Down, título do livro. Está lá escrito autismo no título do livro desse aluno. E está lá escrito deficiência intelectual, lá na capa do livro. E você imagina, você supõe que tem ali dentro coisas sobre deficiência intelectual, né? E aí você acha que para conseguir ler aquele livro, você precisa ser um especialista em deficiência intelectual. Você nem abre o livro. Ih, esse livro aí é sobre deficiência intelectual, não vou abrir não. Eu preciso ser especialista para ler isso aí. É igual você ver um livro com um rótulo assim, Física Nuclear para Lançamento de Foguete. Um livro com a capa Física Nuclear para Lançamentos de Foguete. Você vai abrir para ler? Fala assim, eu não vou abrir esse livro para ler. Eu tenho que ser especialista nesse livro para ler esse livro. Esse livro não é da minha área, eu não sou formado nessa área, não tem nada na minha bagagem acadêmica sobre essa área, então não tem nem como eu ler esse livro, não vou nem pegar, nem coloco a mão nesse livro. Não folheio nem as primeiras páginas, distância desse livro. Esse livro não é para mim, não é da minha área. Isso é o que está escrito na capa do livro. E no seu aluno, muitas das vezes, é esse livro que está escrito Física Nuclear para Lançamento de Foguetes. Por quê? Porque o diagnóstico dele pode parecer extremamente complexo para você no primeiro momento. Só que o fato é que isso é só uma capa. E o conteúdo pode não ser nada do que você está pensando. O conteúdo é a pessoa e não o diagnóstico. Entende? O conteúdo é a pessoa e não o diagnóstico. Quem te garante que o livro Física Nuclear para Lançamento de Foguetes pode ser um romance infantil? Um suspense policial para adolescentes? Não dá para saber do que se trata. Entende? A gente precisa pegar para analisar, pegar para folhear. Da mesma forma, o aluno que tem um diagnóstico, às vezes até complexo, às vezes é realmente difícil. Eu não estou falando que não é difícil, tá? Realmente existe muito trabalho que precisa ser feito, dependendo do atraso do desenvolvimento que o aluno apresenta, enfim, entre outras coisas. Mas o diagnóstico, ele não é o aluno. E é por isso que a gente precisa ser especialista não no diagnóstico. Porque o diagnóstico não é o aluno. Ele é uma outra coisa. Entende? O diagnóstico é uma outra coisa que não é o seu aluno. Ele pode ter até alguns traços da definição do diagnóstico, mas outros não. E, com certeza, ele tem várias potencialidades que o diagnóstico não diz. Então, sua visão, olhando para o diagnóstico, fica limitada. E é por isso que você não deve ser especialista no diagnóstico do seu aluno. Eu conheci um especialista em autismo, num congresso internacional, e ele estava lá, ele era inglês, e ele estava falando lá sobre autismo, né? E aí uma mãe fez uma pergunta, que eu não lembro exatamente qual é a pergunta que essa mãe fez, estava no momento de perguntas e respostas no final da palestra,
Ele é um senhor, devia ter mais de 70 anos pela aparência dele. E ele estava palestrando em inglês, a gente colocava aquele fone de tradução simultânea, sabe? Muito bacana. E aí a mãe fez uma pergunta para ele, e eu não lembro a pergunta, mas a resposta dele foi o seguinte, tá? A resposta dele foi: eu não sou especialista em autismo, mas você, apontando para a mãe, é especialista no seu filho. O que isso tem a ver com a capa, com o conteúdo? O que isso tem a ver com especialização? O que isso tem a ver, gente? Deixa eu tirar esse som aqui. Pronto. O que isso tem a ver? Qual é a relação? Do que ele está falando? Ele está falando que o rótulo, o autismo, a síndrome de Down, a deficiência intelectual, ela não diz muita coisa. E a pessoa pode estudar muito sobre um diagnóstico específico, mas mesmo assim ela não vai conhecer todas as pessoas que têm aquele diagnóstico, porque são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Então é por isso que eu não digo para você que você precisa sair fazendo todas as especializações em todos os diagnósticos. Porque mesmo que você faça isso, se você quiser, tiver tempo, recursos sobrando e queira muito fazer uma especialização em cada um dos diagnósticos que existem, leva a sua vida inteira fazendo isso, porque vão ser muitas especializações, mesmo que você faça isso, você não vai conhecer todos os alunos. Não vai conhecer. A mãe do seu aluno vai conhecer mais ele do que você, que fez um monte de especialização. Isso é fato. Esse professor falou isso para mim, ele passou a vida toda pesquisando autismo, na prática ali fez experimentos, enfim, e ele falou isso, e essa é a conclusão dele. Quando ele precisa de informação do paciente, do aluno, ele vai na família e vai no aluno. Ele vai na família. Claro que, obviamente, o conhecimento acadêmico, o conhecimento teórico, as definições auxiliam, mas o conhecimento da pessoa que está ali não vem lá do livro sobre autismo. Vem da interação com o aluno. Entende? E isso é o que faz toda a diferença. E quanto mais a pessoa, o profissional, o professor conhece o aluno, mais fácil fica de ensiná-lo. Mais fácil fica a adaptação de atividade.